Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, um podcast para os profissionais de logística e supply chain que nunca param de aprender. Compartilhamos toda semana as melhores práticas, desafios e informações para suporte às suas decisões, a fim de ajudá-lo a gerenciar a sua carreira e a sua empresa com mais eficiência. Uma consultoria independente, acionável e objetiva para os líderes do setor. Vamos ouvir! Olá, que tal? Tudo bem? Eu sou o Rodilson Silva e recebemos hoje no GuiaCast Antônio Marchiori Júnior, Head de Supply Chain na Vedacity. Ele é engenheiro industrial pela Universidade Metodista de Piracicaba, tem MBA em Supply Chain pela Universidade de São Paulo, USP, e MBA executivo pela COPEAD, UFRJ. Possui mais de 20 anos de experiência nas áreas de Supply Chain e operações, tendo atuado em grandes multinacionais como Brasilite, Saint-Gobain, Brasvende e Indaiá Minalba. Atualmente é o responsável pela área de Supply Chain da Vedacity Impermeabilizantes, sendo responsável pela cadeia de suprimentos, o que engloba a área de suprimentos, S&OP e também operação logística. Sem mais, o nosso convidado, Antônio Marchiori. Seja muito bem-vindo ao GuiaCast, muito obrigado por abrir um espaço na sua agenda e me ajudar a fazer mais um episódio. Bom dia, Rodilson. Obrigado você, agradeço aí pela oportunidade. Vamos aí trocar algumas ideias, experiências. Pessoal, nosso bate-papo de hoje, ESG em Supply Chain, te trazendo aí o Antônio falando um pouquinho dessa experiência da Vedacity. Antônio, antes da gente entrar no nosso tópico principal, ESG, eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente sobre você, considerando que a sua primeira experiência profissional foi como engenheiro trainee na Brasilite, depois engenheiro de processo na Saint-Gobain e ainda na Saint-Gobain, após 2 anos, a logística passou a fazer parte das suas atividades. Como é que foi esse início de carreira pra você? Como tudo começou? De engenharia a logística e supply chain. Fala pra gente. Legal, Rodilson. Bom, minha carreira começou aí desde 93, técnico em metalurgia, depois engenharia industrial, começando a ingressar na engenharia, sempre passando por alguns estágios dentro da área de produção, né? E a partir de 2000, como trainee na indústria, né? Na Saint-Gobain, no caso, Brasilite, depois como engenheiro de processo na Saint-Gobain Canalização, e depois ingressando aí mais especificamente no métier de vidros, na Saint-Gobain Vidros, na área de logística, supply chain em si. Mas foi uma experiência bem bacana. Eu acho que grande parte aí dos nossos colegas hoje que estão dentro da área de logística, dentro de supply chain, vieram de engenharias, acho que tem uma conexão bem forte. Isso tanto como quando você fala de campo, como fala de cadeia como um todo, é uma continuidade, é uma parte integrante quando você fala de cadeia de suprimentos, a posição industrial, e nos dá aí um embasamento e um conhecimento, um background bem importante para a gente poder seguir, né, dentro da própria área de supply, né? Então foi uma experiência bem importante. Foi uma experiência gratificante, uma grata surpresa no início. Foi um amor à primeira vista desde 2002, pegando a primeira experiência lá em PCP e compras. Eu lembro perfeitamente quando eu assumi a primeira cadeira aí dentro da indústria vidreira. A gente tinha uma fábrica de moldes, onde a gente fazia toda a parte de planejamento e compras desses insumos aí que tão importantes de moldes para a indústria. E a partir dali já me apaixonei logo de cara, né? Com o planejamento em si, acho que já percebi, já vinha observando e constatei que aquilo ali já fazia parte da minha trajetória, o planejamento em si, e depois compras, e aí em seguida a logística foi uma grata surpresa aí, uma grata entrada, e depois entrando na operação em si, aí foi maravilhoso, porque acabei relembrando aí um pouco da minha atuação em indústria, né, onde a gente estava muito no campo e voltando para o campo aí em logística em si. Principalmente porque ninguém escolhe, vou ser logístico quando crescer, né? O pessoal quer ser engenheiro, quer ser médico. Existem algumas profissões específicas que a gente acaba entrando nesse critério. No teu caso, você também, assim como muitos outros, inclusive assim como eu, caiu na logística, e dentro desse conceito que você caiu na logística, você foi parar hoje, né, Head de Supply Chain da Vedacity, como falamos, responsável por toda a cadeia de suprimentos. Em se falando dessa sua posição atual, gostaria que você pudesse falar um pouquinho pra gente sobre o seu escopo, né, o que engloba aí as suas atividades como executivo na empresa. Legal. Hoje, eu e minha equipe, nós somos responsáveis por toda a cadeia de suprimentos da Vedacity. Hoje essa cadeira, essa área, né, ela envolve toda a operação logística da companhia, toda a área de planejamento de vendas e operações, que é o nosso famoso S&OP, e também a área de suprimentos e compras. E entrando agora, né, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre a Vedacity, como eu falei, empresa que transforma a vida de milhões de pessoas, melhorando as condições de
habitação. Então, entrando nesse conceito, Antônio, você poderia falar para a gente um pouquinho sobre a companhia, as unidades Fabris, qual que é o portfólio de produtos que a empresa oferece atualmente no Brasil? Bom, a Vedacity hoje é uma empresa nacional, somos líderes de mercado aí no ramo de impermeabilizantes e outros produtos aí correlatos aí para construção civil. Hoje é uma empresa de 85 anos de idade, é uma jovem empresa, apesar de 85, mas é uma empresa jovem que vem se transformando aí grandemente aí nos últimos 3 anos, 4 anos especialmente. Hoje nós somos em 3 unidades Fabris, uma em São Paulo, que é a nossa primeira unidade, depois em Itatiba, que é a nossa mais jovem unidade aí desde 2016, e a fábrica de Salvador, também agregando aí a distribuição da região Nordeste. E mais recentemente, desde o ano passado, a gente tem a Trutec conosco. Trutec é uma empresa do grupo aí da Vedacity, dentro do nosso escopo, uma empresa aí, nosso hub de tecnologia, que ajuda aí, nos traz aí soluções para a construção civil. Hoje é nosso principal hub de inovação, trazendo aí muitas soluções aí em tecnologia para nos ajudar dentro desse conceito, como você falou, de melhorar e transformar a vida das pessoas. Dentro do nosso portfólio, Rodilson, basicamente a gente tem nossos produtos aí de impermeabilizantes, então nós temos aditivos, as mantas, as as fitas, então você tem uma série de gamas de produtos de impermeabilizante correlatos aí, aditivos e todos os produtos aí que hoje são muito importantes aí, que garantem todo esse que a gente vai falar um pouquinho mais aí da saúde das edificações. A Vedacity, ela tem como lema, fazendo da sua casa a nossa causa. E quando as pessoas pensam em Vedacity, elas pensam em quê? Qual que é o produto core da empresa? Qual é o produto que geralmente faz hoje as pessoas pensarem em Vedacity e já associa aquele produto específico? Hoje nós temos vários produtos hoje na nossa linha, quando você olha, associa diretamente, né? Então a gente tem o Bianco, o próprio Vedacity, o Vedaprem, agora recentemente as próprias mantas, né? E a imagem de um produto de primeira linha. Produto Prime, né, dentro do seu posicionamento, uma empresa que agora, como um produto e como empresa, a gente vem se posicionando não só como um produto, mas como solução. Então, quando você começa e vem com a própria Trutec conosco, e esses produtos, e imaginando no futuro uma oferta de serviço e todo esse propósito, como a gente vem dizendo, que não é um propósito só aí falado, mas praticado, como a gente vai falar daqui a pouco, de transformar a vida das pessoas, é um produto que agrega valor e que, de fato, tanto produto como solução traz para quem compra, para quem compartilha, para quem é nosso cliente, um diferencial aí dentro das suas casas. Pessoal, agora a gente vai entrar no nosso tema, uma vez que a gente já conhece um pouquinho da história do Antônio e conhece também da história da Vedacity. Lembrando o nosso tema ESG em Supply Chain, vem do inglês Environmental, Social and Governance, ou seja, ambiental, social e governança. Para iniciar o nosso bate-papo falando do ESG na Vedacity, Antônio, gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente o que seria ESG e como que a Vedacity tem trabalhado para construir uma cadeia de suprimentos sustentável para a construção civil. Bom, como você citou, né, no termo do inglês, já falando em português diretamente, né, Odilson? Acho que é uma gestão aí toda de governança social e meio ambiente. Acho que antes de a gente falar propriamente de ESG, que é um termo que vem amplamente falado no mercado, mas acho que é bem importante a gente resgatar um pouco do nosso propósito e também um pouco da nossa jornada de sustentabilidade. A gente tem aí uma jornada já aberta ao público, aí, todos os nossos stakeholders já faz já algum tempo, onde a gente tem alguns compromissos como empresa, né, e como parceria, seja cliente, seja todos os stakeholders da cadeia, e como produtos ofertados ao mercado e soluções, essa responsabilidade de trazer soluções de fato aí que sejam soluções que tragam a saudabilidade para a construção civil, mas que também com os nossos parceiros, né, e aí também dentro dessa nossa jornada, a gente tenha consciência do nosso papel de responsabilidade como sociedade e como cadeia em si e parcerias. O que a gente pode oferecer melhor para o mundo, né? Não é um discurso de boca para fora, né? A gente vê tanto discurso bonito quando a gente vê sobre esse tema, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre algumas ações que a gente vem traçando dentro da companhia e junto com os nossos parceiros para construir, de fato, essa jornada de uma forma diferente, seja com indicadores, né? Seja com novas parcerias, novos produtos, né? Nova forma de se chegar a esse produto até as nossas casas, que seja aí menos impactante e trazendo de fato a solução real aí e saúde para as edificações.
A gente sabe, né, que existem algumas certificações na cadeia que são emitidas para empresas que consideram o impacto de suas decisões sobre seus trabalhadores, sobre seus clientes, sobre seus fornecedores, comunidade, meio ambiente, que é a certificação B, e também aquela Together for Sustainability. Isso tem se tornado cada vez mais claro, essa necessidade, uma vez que isso tem se tornado um diferencial competitivo para as empresas que realmente o têm, porque são empresas que se preocupam exatamente em considerar esses impactos e dentro da sociedade como um todo acabam sendo mais visada como empresas realmente que têm um core que está de acordo com aquilo que não só os clientes, mas também as pessoas procuram. Gostaria que você pudesse falar um pouquinho o que seriam essas certificações, os benefícios de recebê-las e se a Vedacity ela já possui alguma delas. Antes até um pouquinho, Rodil, se você me permite, dando um passinho para trás, por que nós chegamos nessas certificações, né? Dentro dessa nossa jornada aí, como eu disse no início, de sustentabilidade, tem alguns pilares e alguns desdobramentos que nós fizemos dentro da nossa organização. Isso não foi diferente dentro de supply chain. A gente construiu dentro de supply uma jornada também de sustentabilidade. Que aí quando você fala de construir uma jornada de sustentabilidade dentro de supply, o primeiro ponto foi olhar os nossos fornecedores, olhar a nossa cadeia, olhar a nossa logística e ver que impacto hoje que a gente vem causando aí ao meio ambiente, como que estão as nossas relações com os nossos fornecedores, né? A gente vinha de uma relação anterior que era totalmente transacional, uma relação aí pura e simples, de relação de compras simples, uma relação de logística do entregar, do nível de serviço somente, mas o que de fato a gente vinha causando de impacto e quem eram os caras que estavam conosco aí dentro dessa jornada. A gente foi para o mercado para poder conhecer e saber um pouquinho o que o mercado estava construindo. A gente vinha já de uma jornada de um ano e meio mais ou menos, de construção de uma área de supply chain dentro de alguns benchmarks de indústria química, que a gente não tinha essa área constituída, essa área foi construída dentro desse período. E aí, olhando para essa visão, como eu falei, a gente foi ao mercado conhecer boas práticas e experiências, e uma delas que foi bem gratificante, né, que foi uma das primeiras, a gente conheceu outras, foi o benchmark que a gente fez na BASF, né? E a BASF é um parceiro nosso atual, fornecedor, mas também parceiro em outras iniciativas, e nos trouxe esse convite aí, introdução aí, conhecendo o TFS, que é um programa Together for Sustainability, Juntos pela Sustentabilidade, né? É um programa internacional, nasceu lá na Europa, junto com a BASF, Clariant e outras empresas gigantes aí dentro da indústria química, e essas empresas trouxeram uma certificação da sua cadeia de fornecedores. E a certificação de suas cadeias de fornecedores tinha muito match aí, tinha muito a ver daquilo que a gente também queria e desejava como desenvolvimento dos nossos fornecedores. E a gente trouxe isso para dentro de casa. A gente começou primeiramente a fazer um desenvolvimento de uma forma caseira, digamos aí, final de 2019 e ao longo de 2020. E agora a gente está construindo de fato essa certificação e trilhando elas para, no final do ano, ser certificado no TFS. Então envolve desde a gente homologar fornecedores dentro de uma série de requisitos. Então você tem lá fornecedores que têm responsabilidade dentro de resíduos, não trabalho escravo, que não tenha nenhum tipo de exploração, que tenha dentro do seu desenvolvimento preocupação com o meio ambiente, preocupação com o desenvolvimento dos seus colaboradores, dos seus stakeholders e dos seus produtos também, oferecendo soluções aí melhores e que tinha conexão totalmente com o nosso propósito, né? Na área de logística também, propriamente dito, também a gente está fazendo uma transformação. Só para você ter uma ideia, eu acho que os nossos colegas aí dentro de logística, acho que boa parte deles já devem saber disso, mas isso a gente identificou na Vedacity em pouco tempo. 70% das nossas emissões de CO2, da cadeia como um todo, quando eu faço a trilha desde o nosso fornecedor primário até a entrega do nosso produto na casa do consumidor, 70% das emissões estão em logística em si. Então a gente está falando de frete na veia. Então a emissão de CO2 ela é preocupante e à medida que você vai crescendo e vai ganhando mercado, né, a Vedacity ela vem construindo uma trajetória de go-to-market onde ela vem conquistando e ampliando o seu portfólio e ampliando a sua venda, você obviamente ganha volume, ganha market share, mas também se você não tomar cuidado, você tem também um impacto maior dentro da cadeia e aí especialmente falando de frete. Com isso, o que a gente fez? A gente está trazendo algumas iniciativas que estão conectadas com o TFS, mas também estão muito conectadas com a empresa B, que a gente vai falar um pouquinho para vocês daqui a pouco de empresa B junto
junto com o TFS, que é trazer novos modais de transporte para a nossa cadeia e começando também a mudar a nossa matriz de transporte. Então a gente começou a entrar no final do ano passado com carros elétricos na frota. Então a gente tem um carro elétrico piloto, a gente tende a ampliar isso, o projeto de ampliar no segundo semestre algumas unidades. Isso para distribuição urbana dentro da Grande São Paulo, Grande Salvador, onde nos grandes centros próximos às nossas fábricas e nos centros onde a gente tem uma distribuição pulverizada e onde permite utilizar hoje esses tipos de veículos, né? E também algumas parcerias, né, de carros a gás natural, carretas, né, no caso, a gás natural. Tem também parcerias com esse mesmo fornecedor, que é, no caso, a nossa transportadora Joanine, nosso grande parceiro aí, que hoje vem desenvolvendo esse modal aí, esse transporte a gás natural, mas também placas de energia solar nas transferências de curta distância. Também nos ajuda a reduzir o consumo de diesel. E aí também, junto a essas diferenças modais e combustíveis, né, diferentes, também vem o trabalho, a gente adquiriu recentemente o OTM, o Transportation, né, para a gente poder melhorar a nossa distribuição, a nossa malha e fazer uma melhor distribuição, né, uma melhor roteirização das nossas entregas. A gente acredita que uma inteligência melhor aí na distribuição e nas entregas também reduz, obviamente, a emissão de CO ao longo da cadeia, né? Então, dentro da logística, um pouco disso. Com o desenvolvimento de produtos também, a gente vem lançando e trazendo produtos que têm um impacto menor aí ao meio ambiente, por exemplo, migrando algumas embalagens plásticas para embalagens tipo pouch ou embalagens tipo bag-in-box. São embalagens em papel que são biodegradáveis, são embalagens que têm menos agressividade aí ao meio ambiente, então é um desenvolvimento que a gente vem fazendo junto aos nossos fornecedores, né? Como também algumas mudanças dentro de composição química, tirando aí produtos que sejam agressivos, né? Também ao meio ambiente e mais para frente aí dentro da nossa jornada, imaginar aí até 2025 reduzir, quem sabe aí a 40%, 50% as nossas embalagens plásticas, seja por essas embalagens como eu citei, seja por usando embalagens verdes, embalagens recicladas que possam reduzir esse impacto ao meio ambiente, né? E falando um pouquinho, voltando um pouco na parte de CO2, como eu citei de logística, a gente tem uma meta de 37% de redução até 2025 também, dessa jornada que eu citei. Antônio, uma pergunta que me surgiu agora frente a esse processo que você falou de emissão de CO2. Eu entrevistei anteriormente, né, a galera da iTrack, né, o grande amigo Marco Ferrari, e eles têm uma solução que chama Neutralize iTrack, no qual eles fazem toda a parte de mensuração das emissões de CO2 em toda a sua cadeia de suprimentos, em todas as suas entregas. No final, através dessa mensuração, eles traz quanto que você, por exemplo, fez a emissão referente àquele mês específico. Dentro desse processo, eles têm várias opções no qual vocês podem compensar essas emissões de CO2 através de apoio e vários outros projetos, né, associados à sustentabilidade no Brasil ou no exterior. E frente a isso, ainda mais, eles emitem também um selo de CO2 Free para as empresas que realmente se associam com eles. Vocês têm algum projeto nesse sentido? Porque assim, pensar no futuro é ótimo. Vocês fazem um projeto, vai projetar o que a gente quer ser daqui a tantos anos, mas existe algum projeto para resolver isso agora também e compensar essas emissões atuais até que esses projetos em si eles venham à ação? É isso que eu gostaria de saber, se vocês têm algum projeto nesse sentido. E se não tem, é por isso que eu faço questão de falar para o pessoal. A gente já tem empresas no Brasil que conseguem fazer esse processo de mensurar, identificar, trazer projetos, compensar e emitir um selo que é bastante relevante, principalmente hoje em dia em que o ESG tem sido uma preocupação muito grande nas grandes companhias do Brasil. Nós temos sim, Rodilson. Inclusive, isso era um ponto que eu ia conectar depois de TFS, né, dessa jornada com a empresa B, né? Recentemente, a gente aderiu a um programa de compra de crédito de carbonos para poder, de fato, fazer essa compensação. E você tocou bem aí, perfeita a sua colocação. A gente pensa no futuro, acho que tem ações para construir e ter uma construção forte aí para os próximos 5 a 10 anos, mas pro agora eu acho que a gente tem alguns pontos importantes. Essa é uma delas, dessa compra e essa compensação, né, com crédito de carbono. Isso, obviamente, ele vai se alimentando, se retroalimentando e compensando também a própria compra em si com essas ações que eu comento contigo, né? Então, elas são complementares, aliás, a isso. E também essa medição. Essa medição é essencial, tá? A medição, a gente iniciou isso no ano passado, então a gente chama isso aqui internamente de inventário, né, de CO2. Então, a gente já fez isso
já há um tempo. E a gente vem acompanhando isso com uma certa frequência. Tanto é que as nossas ações, de fato, elas têm que ser medidas e as ações elas serem calibradas, né? Justamente com esse propósito. Quando eu comentei contigo, redução de 37% de CO2, justamente olhando essa trajetória, quanto que eu vou crescer, quanto que nós vamos produzir ou vender, quanto que nós iremos emitir, o que eu preciso compensar, mas também o que nós precisamos construir de ações para que a gente consiga gradualmente fazer essa mitigação. E eu lembrei de mais Rodilson, a gente tem um parceiro que também vem conosco aí, uma outra transportadora, que faz com a gente esse processo de compensação através de um programa, né, de reflorestamento, para nos ajudar também nesse processo de compensação de créditos, que é bem interessante também, é uma experiência boa aí para que todos também possam compartilhar, né? Em se falando agora, o Antônio, jornada da sustentabilidade, ESG em supply chain, quais são os critérios a serem adotados pelas empresas frente ao objetivo da sustentabilidade, levando em consideração as mesmas diretrizes que vocês fizeram? O que você poderia estar indicando para a gente em relação a essa jornada e os critérios a serem adotados para poder, se alguém tiver que começar do início, do zero, o que precisa fazer frente ao exemplo de vocês? Só conectando, Rodilson, aí conecta com a sua pergunta perfeitamente, né, falando um pouco da empresa B, né? A Vedacity até o final do ano, a gente já vai se submeter daqui a pouco tempo, daqui a poucos meses aí, à certificação da empresa B. Em 2022 seremos uma empresa B, e aí ele é um espectro bem mais amplo, e aí é um ESG mesmo de fato, aí incorpora todas essas ações que eu citei para ti aí de supply dentro do TFS, mas ele entra já com um espectro maior aí, olhando cadeia, mas olhando também responsabilidade social, né? Olhando alguns programas aí que a gente vem trabalhando fortemente dentro da companhia. E, aliás, eu falo programa, mas são ações que eu acho que deveria fazer parte de todo o nosso dia a dia, né? Quando a gente fala, por exemplo, de programas de diversidade, né? Então, ter um público, na realidade, uma gama de colaboradores, poder ter uma gama de colaboradores mais diversas, com mindset diferente, com uma cultura mais aberta como sociedade, mas também poder contribuir com essa gama de diversidade. Hoje a gente tem diversos grupos dentro da companhia debatendo isso, trabalhos também voltados a desenvolvimento humano, desenvolvimento de colaboradores, ajuda à sociedade, tem o próprio Instituto Vedacity que está conosco também nos apoiando um pouco nisso. Se eu fosse olhar um pouco, como você falou, de ingressar, né, e olhar antes, eu acho que primeiramente, como empresa, eu acho que cabe todos nós olharmos o que de fato a gente está construindo e qual que é o nosso propósito, né? O que a gente está construindo como empresa e para a sociedade, né? E aí, olhando um pouco o que a gente produz ou o que a gente presta como serviço, ou olhando os nossos parceiros, quem são os nossos parceiros, né? Onde a gente quer chegar, como a gente pode contribuir para menos impacto, né? Quando a gente fala impacto, lembra muito em meio ambiente, mas acho que vale a gente olhar também como sociedade, como a gente desenvolve nossos colaboradores dentro da companhia. Acho que tem uma série de pontos importantes, né, que a gente pode ampliar, olhar, e aí sim a gente poder construir essa jornada, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, como eu disse, tem uma conexão muito forte ainda, e dentro de sociedade se lembra muito meio ambiente, né? Mas sustentabilidade dos negócios, né? Como a gente consegue ter um negócio sustentável e dentro do seu business, o que você consegue construir de bom, não só nível de serviço propriamente dito, que isso é óbvio, né? E também custo, né? Acho que todo mundo procura aí rentabilidade para suas operações, mas que você consegue construir de melhor também como sociedade. Entrando aí em relação a outra pergunta específica, quais são os setores que vocês consideraram para a adoção dessas práticas, né? A gente sabe que a empresa está dividida em vários setores e o objetivo de sustentabilidade precisa envolver todos a fim de que você tenha sucesso em relação a esse processo de implementação. Que setores vocês consideraram e como que foi feito isso na Vedacity frente a essa experiência de jornada de sustentabilidade? Na verdade, hoje, Rodilson, a gente envolve todos os segmentos, né? A gente fala muito de stakeholders internamente, né? Então, a gente tem ações que são bem abrangentes, né? E ela envolve desde, obviamente, quando a gente fala de supply chain, os nossos fornecedores, tem também muita conexão com os nossos clientes, então a gente tem algumas parcerias com clientes que a gente acredita que tem esse propósito conosco e tem essa mentalidade muito próxima ao que a gente prega, né? Ao que a gente tem. O próprio instituto, as próprias parcerias. Amanhã, por exemplo, tem uma experiência muito bacana, a gente vai estar conversando com o pessoal da Childhood, que hoje é uma corporação que cuida aí, que previne, né, todo um programa que previne assédio, né, sexual a crianças e adolescentes. A gente tem um programa de transporte muito forte com eles, que chama Mão Certa.
Então, esse programa nos ajuda, junto aos caminhoneiros e transportadoras, prevenir ações aí, inibir, né, esse tipo de ação horrorosa aí que ocorre, que a gente sabe que ocorre dentro da cadeia, e de outras frentes também que a gente possa apoiar, né, e inibir práticas aí que a gente considera que são práticas que a gente abomina e não faz parte, de fato, dentro do nosso grau de relacionamento aí, quando a gente fala dentro de stakeholders, né. De uma vez que vocês estabeleceram os critérios, estabeleceram os setores, no caso de vocês, você falou que são todos os setores, qual que é o caminho, que etapas, qual é o passo a passo para você operacionalizar o ESG? Qual foi o caminho passo a passo que vocês seguiram para ter sucesso no ESG, no supply chain da VedaCity? Olha, primeiro propósito, né? Como você apresentou aí o propósito da habitação, acho que esse é o qualidade aí, saúde, que como que a gente pode influenciar a vida das pessoas através do nosso propósito, acho que esse é o primeiro de todos. Depois traçar essa jornada, né? E aí junto, hoje a gente tem um comitê muito sólido dentro da VedaCity, que envolve até acionistas e também trazendo experiências com conselheiros de outras companhias para poder estruturar. A gente tem uma equipe também de sustentabilidade em si, que tem uma experiência muito forte de mercado e traçou essa jornada de sustentabilidade. Então, vem no propósito, jornada de sustentabilidade, vem esses programas que são programas habilitadores, né, Rodilson, que nos propõe e nos faz olhar para o mercado de uma forma diferente, né? Então você tem esses habilitadores, é como se fossem qualificadores para a jornada, né? Então dentro de supply, por exemplo, como eu disse no início, né, a gente montou primeiro uma área que fosse uma área mais conectada à realidade hoje de uma indústria em química, mas que também a gente foi ao mercado buscar as melhores práticas. Então, acho que essa sequência, né, do propósito da jornada, ir ao mercado, ver o que eles estão fazendo de diferente, e aí dentro disso, são as próprias certificações e qualificadoras que nos faz aí, de fato, nos orienta, né, a seguir um bom caminho. Aí, no nosso caso, a gente vem, né, sendo acompanhando e certificado dentro da própria empresa B e do programa TFES. Que agora, acho que um dos mais importantes é você poderia citar para a gente exemplos práticos de implementação, no caso aí de vocês, e principalmente através desses exemplos, resultados sobre essas melhorias. A gente sabe que o ESG é algo que é desejável por todas as empresas, mas a gente sabe que precisa seguir vários critérios se você quiser ser certificado B, como você falou, uma empresa B, ou Together for Sustainability. No caso de vocês, que exemplos práticos você poderia citar desse modelo de implementação que vocês fizeram na empresa e os resultados dessas melhorias? Temos vários, viu, Rodilson? Vários. Dentre eles, eu vou falar um pouquinho de cada, como eu comentei agora há pouco, fui falando de uma forma breve de cada um. Dentro da logística, dentro dessa própria jornada, como eu disse, né, implementação em si, que já vem trazendo resultado na veia, né? Então, essa própria migração que a gente vem fazendo gradual da nossa matriz de transporte, seja com a entrada aí do primeiro piloto de carro elétrico, e a gente migrando gradualmente aí para os próximos meses e anos aí a nossa frota elétrica para os próximos anos, né, dentro da distribuição urbana. Esse procurar e trazer também combustíveis como gás natural, GNV, para poder nos apoiar também nessa jornada. As placas eletrovoltaicas, como eu citei para você, de energia solar, nos ajuda nisso. Então são 3 exemplos práticos de quick wins que já traz resultados logo de cara e que só um carro que você tira ou 2, 3 carretas que você tira da frota que emite já te traz um resultado prático logo de cara, né, de menos emissão. Isso a gente já vem praticando já há alguns meses já, tá? Outro ponto com relação aos desenvolvimentos, a gente vem ampliando a nossa gama de produtos, de oferta de produtos a cliente com embalagens mais sustentáveis. Então a gente tem já alguns produtos já há menos de um ano dentro dessas embalagens, como eu disse, migrando de aço ou de plástico para bag-in-box ou tipo pouch, que são embalagens que hoje têm menos impacto, né, ao meio ambiente. Temos algumas trocas de produtos e de matérias-primas menos impactantes, né, menos nocivas, né, à saúde. Então a gente vem migrando. Quem é de indústria química sabe o quanto que é um trabalho constante de migrar e tirar esses produtos aí para serem produtos procurando aí uma saudabilidade maior aí na própria aplicação do produto em si. Temos também algumas ações em nível corporativo, né, Rodilson, voltados aí uma conexão muito forte com a empresa B, que aí não só cadeia, mas envolve todos os colaboradores, né, como programas de diversidade que a gente vem fazendo. Então a gente tem um programa muito forte de diversidade dentro da VedaCity, uma atuação forte aí, seja programas voltados a gênero, LGBTQI+, etariedade, então tem programas específicos voltados aí à inclusão.
E isso, na prática, vem trazendo resultados muito interessantes, porque não só engajamento e envolvimento da nossa população em si, mas atraindo aí talentos e profissionais que tenham conosco aí essa visão, né? Tem também esse programa Mão Certa, que a gente vem ampliando a nossa participação, que é um programa muito importante de prevenção aí a assédio sexual a crianças. Então a gente sabe o quanto esse programa é importante dentro de transporte, e é um programa vastamente utilizado aí por transportadores e alguns embarcadores. Então esses são alguns exemplos práticos que a gente tem e vem trabalhando. Tem outros também que eu posso citar aqui, que a gente vem ampliando, e a própria homologação de fornecedores, dentro desse espectro de olhando sustentabilidade, olhando cadeia em si, né? Então vem desde essas práticas que eu lhe disse aí, de práticas internas que nós praticamos, os fornecedores também praticam, disso que eu citei, que os fornecedores estendam dentro das suas casas. A gente migra aí hoje de 42 fornecedores que a gente tinha em 2020, hoje a gente tem quase 200 fornecedores homologados, que hoje a gente entende que tem esse mesmo propósito, né? E vai por esse mesmo caminho que hoje a gente vai. Ô Antônio, você citou pra gente aí benchmarking que vocês fazem com a BASF, parceria que vocês fizeram aí com a Janine, né, com o objetivo principal de garantir os resultados. Eu gostaria que você pudesse falar pra gente um pouquinho, uma vez que não se consegue sozinho garantir esses resultados, então, da importância de fazer benchmarking, de fazer parcerias e trabalhar juntamente com outras empresas para garantir o ESG em supply chain. Quão importante tem sido esse trabalho para vocês, associando a essa expertise de outras empresas, de parcerias, de benchmarks, frente a esse processo de ESG na Vedacity? Rodilson, é fundamental, cara, não tem outro caminho. Você não consegue fazer isso sozinho. Como eu disse para você, esse desenvolvimento ele é feito com os nossos parceiros, seja parceiro fornecedor, seja parceiro cliente, seja um parceiro hoje de uma consultoria pontual, seja um parceiro que é uma instituição não governamental, mas todos esses parceiros de alguma forma têm algum tipo de contribuição. Quando eu falo para você, por exemplo, vou pegar um gancho do desenvolvimento de fornecedores que eu citei, né? Você pega essa gama aí de 200 fornecedores, como eu coloquei, né? Que tem essa conexão no desenvolvimento, né? Estão hoje homologados conosco. Esses caras, cada um deles tem algum tipo de contribuição. E toda vez que a gente vai desenvolver um novo produto, ou vai promover um novo tipo de serviço, ou vai para o mercado fazer algum tipo de ação, tem que olhar e falar, quem que hoje faz isso? Às vezes a gente olha até para o próprio concorrente, que é um concorrente mais, digamos, entre aspas, mais parceiros, mas hoje a gente, palavra aí de ordem de colaboração, né, como a gente fala muito, então tem uma série de ações hoje que também a gente acaba conversando aí com os nossos parceiros concorrentes, então de fato ela é fundamental, tem que ser feita e não tem por onde. E eu sempre comento isso, né? Quando você não sabe alguma coisa, não sabe fazer, vai no mercado, pesquisa, acompanha e conhece com quem já faz bem e traz para dentro da sua casa, sabe? Você não consegue fazer isso de alguma forma sozinho, né? E sempre é positivo, viu, Rodilson? Sempre as respostas são extremamente positivas. Todos esses que eu te citei, seja as empresas que eu comentei, seja os demais, foram sempre vencendo aí bem, a aceitação ela é plena. É gratificante também por outro lado, saber e estar participando conosco, né, dessa jornada. Principalmente porque essa é uma meta comum de todos, né? Quando se fala em ESG, é uma meta comum não só pessoal, pessoa, profissional, mas também empresa. E todas as empresas elas estão empenhadas nesse objetivo. E é bom ver, né, que todas elas estão empenhadas também nesse benchmarking, em fornecer um pouco mais da sua expertise frente a esse tema para as outras empresas e também contribuir ali com esse crescimento frente ao ESG da companhia. Vou dar uma palhinha aqui rapidinho. Por exemplo, daqui a 15 dias a gente vai lançar um edital, um bid de fretes. Então, esse bid vai ser o primeiro bid da Vedacity totalmente voltado a esse conceito. A gente fez 2 anos atrás, agora repetindo agora. Então, obviamente, a gente vai justamente indo, tanto a RFP em si, já nessa visão. Então, a ida ao mercado e olhar os parceiros e trazer essas boas práticas para a gente vai ser fundamental. Então a gente lança RFP, mas a gente não vai sozinho. Fatalmente a gente vai trazer coisa boa aí, diferente, para a gente poder aplicar. Você pode ter certeza, né? E o pessoal precisa ficar esperto, porque quando você faz agora o Request for Proposal, o RFP, o RFQ, todos aquele modelo que a empresa tem que preencher para mostrar ali a sua expertise, já tem muitas informações de ESG que ela precisa cumprir, senão ela vai ser eliminada do processo. Então é importante as empresas se adaptarem, verem as necessidades do mercado, se associarem com empresas que já estão com essas práticas em dia para você implementar e não começar a ser excluído de bids porque você não implementou algo que é tão importante quanto o ESG na sua empresa. Fundamental.
Pessoal, nosso tema de hoje é ESG, Environmental, Social and Governance em Supply Chain com a Vedacity. Antônio, partindo para um próximo tópico, né, que a gente sabe você é Head de Supply Chain na Vedacity e também é responsável pelo S&OP da empresa, está familiarizado com o dilema, né, que a gente sabe prever ou não prever, principalmente atualmente devido aos descontroles frente à pandemia. Como é que tem sido aí para vocês, né, as reuniões de S&OP, que a gente sabe, reuniões que seriam presenciais, que requer muito das pessoas do tete-a-tete, frente a frente ali para poder fazer acontecer. Como é que tem sido para você essas reuniões, principalmente agora nesse momento em que a demanda tem errado tanto e as pessoas estão em home office? A demanda e o planejamento sempre foi um desafio, né, Rodilson? Com a pandemia, piorou um pouquinho, né? Mas trouxe coisas boas para a gente, tá? Eu destaco 2 pontos positivos. Um primeiro dentro do nosso business e outro como prática. Aí vale para todos, né? O nosso business, a pandemia, esse momento, foi um momento importante de crescimento da construção civil. Eu acho que todos aí, como você disse, o trabalho remoto faz com que a gente fique mais em casa e se preocupe com as reformas de casa, se preocupe com o bem-estar aí dentro do nosso dia a dia. Então fez com que, de uma forma ou de outra, a construção civil ela crescesse dentro desse período. Então a gente teve um crescimento recorde aí, especialmente no segundo semestre de 2020, e de fato foi um período, apesar de um período lamentável, quando você fala de saúde pública, né, e continuamos dessa forma ainda, né, com isso a gente vê em todos os cuidados que a gente tem hoje com a cadeia, mas positivo no ponto de vista de crescimento do negócio. Quando você fala no segundo aspecto de demanda, a gente teve mudanças significativas, né, e essas mudanças elas passam aí desde você conhecer de fato qual que é a necessidade, como eu falei para você, mudou o comportamento, mudou também o nosso comportamento de demanda fatalmente. Então, qual que são os produtos mais consumidos, né? E a gente foi muito pego de surpresa no início, que a gente fez um planejamento, acho que boa parte das indústrias fez isso, de ser um pouco mais no início conservador, até com aquele pânico inicial da pandemia, né? Onde a gente teve boa parte das pessoas ficarem em casa, a gente imaginou um desastre bem maior, então criou-se um pânico, olha, vai parar tudo, né? Então, de fato, nos primeiros dias pararam, mas depois o comércio, especialmente o nosso, ele foi abrindo, mas foi abrindo e foi tendo comportamentos diferentes por região, e isso nos surpreendeu, especialmente do segundo, terceiro mês em diante, porque não só a demanda, quando você fala calibração em si, mas o boom de consumo, né? Então a gente teve que trazer e exercitar muito a colaboração dentro da cadeia. Então a gente fez um exercício muito forte internamente de, primeiro, se aproximar mais das equipes comerciais e entender de fato o que estava se desenhando de demanda. E aí, quando você fala de desenhando de demanda, a gente tinha um exercício que a gente fazia que era mais firme mensal, a gente acabou mergulhando isso de uma forma semanal e permanece até hoje. Tá? Então a gente tem o exercício mensal dentro do próprio ciclo, que é um ciclo comum do S&OP como prática, que ele tem lá a gestão do ciclo de demanda que ele ocorre mensal, mas faz, se necessário, semanalmente, sentar com as áreas e fazer a revalidação dessa demanda e replicar isso dentro da nossa indústria, onde eu possa ter mais flexibilidade para poder errar menos, digamos assim, o nível de atendimento. A gente sabe que a gente vai errar um pouco a demanda, mas a gente tem que errar menos para poder atender e poder compensar isso em nível de estoque. A gente também teve ações de próprio nível de estoque, que no início exigiu uma elevação maior para poder cobrir esse nível de acurácia que foi afetado no início. Hoje a gente está numa situação até mais positiva que antes da pandemia. A gente aprendeu com ela esse exercício aí de conhecer a nova demanda. E isso fez com que a gente, de fato, remodelasse aí, pudesse corrigir recentemente até os nossos níveis de estoque. E aí, por último, né, eu acho que quando a gente fala de colaboração, que isso foi fundamental, a gente vem fazendo um exercício já do híbrido, né? Um pouco na Vedacity, um pouco em home office. E aí essas equipes no híbrido, quando a gente fala na Vedacity, um exercício que eu acho que é muito importante e bacana para todos os nossos colegas, né? Que a gente aprendeu internamente, foi de estar mais no campo. Quando a gente fala da colaboração, de estar mais próximo tanto das equipes industriais, tanto dos nossos clientes, seja comercial em si, mas cliente em si, e da indústria e da logística, para poder, como que eu posso influenciar e melhorar essa colaboração, estando mais aí próximo das pessoas, né? Então, indo seja no armazém, seja numa linha de produção, seja no cliente, entendendo que de fato a gente possa melhorar aí, para poder calibrar um pouco melhor aí, melhorar nos processos de colaboração em
si. Acho que essas são as grandes lições aí quando a gente fala de S&OP. Em resumo, a gente não teve nenhum modelo estatístico diferente, algo tão elaborado ou ferramenta que de fato possa ajudar e de fato ajuda, mas eu acho que a ação humana de proximidade e colaboração, acho que ela foi fundamental. Que é o que é essencial para o S&OP. Total. Antônio, para minha última pergunta, para finalizar, uma pergunta que eu costumo fazer para todos os convidados, né? Se ele tem ali algum livro, algum filme, algum podcast, algum conteúdo que para ele acha que ele poderia estar indicando aqui para gente, que no caso dele fez a diferença, que ele poderia estar trazendo aqui para quem está acompanhando o GuiaCast e compartilhar. O pessoal geralmente costuma indicar livro, mas eu falo, não precisa ser só livro, pode ser um filme, pode ser um podcast, qualquer conteúdo que você acha que fez a diferença para você, que você poderia estar indicando aí para gente. Bom, eu vou indicar livro, tá? Boa! Eu só falei que o pessoal costuma falar livro, mas sem pressão. Não, tranquilo, tô brincando. Mas assim, eu vou, na realidade, de uns anos pra cá, acho que alguns colegas aí também talvez tá indo no mesmo ritmo, assim, algumas leituras um pouco mais humanizadas quando a gente fala de gestão de negócios, né? Então a gente vem aí, tem 2 livros que recentemente eu li, né? E alguns autores que eu acompanho aí, seja em livros e seja em redes sociais, que a gente acaba tendo aí essa visão um pouco mais humana, né? Um deles, que foi um grato presente que eu tive de um amigo que trabalha comigo aí, que é o nosso head de sustentabilidade, Luiz Fernando, um livro que se chama Humanos de Negócio, que inclusive eu tô até com ele aqui ao lado, de um autor que chama Rodrigo Cunha, e depois eu posso até compartilhar contigo aí para você divulgar, um livro bem bacana, que ele fala um pouco aí dessa humanização aí do capitalismo, é um livro bem bacana. Eu li um livro que já é um livro que já está há uns 2, 3 anos no mercado, que já é um livro recente, que são as 21 lições aí para o século XXI, né? Do nosso amigo lá Yuval Harari, né? Então, também tem lições muito bacanas. Eu acompanho, gosto muito aí das publicações aí do Simon Sinek, né? Uhum. Fala um pouco aí dessa questão aí da administração também um pouco mais humanizada. E por último, acho que tá além de livros, seguir aí, a gente tem sempre esses influencers aí, pessoas que possam trazer coisas bacanas para nós, né? Tem muita coisa no mercado, muita coisa boa também, né? Mas eu também gostaria de indicar, eu acho que é muito importante, aí não é livro, não é vídeo, nada, eu acho que exercitar o benchmarking, né? Exercitar o contato com as pessoas, tá mais difícil agora com a pandemia, né? Mas estar conectado, né? Seja com o seu cliente, seja com o seu fornecedor, seja com outros players de mercado, que eu citei aqui um exemplo bacana de BASF no passado, e de outras empresas também que são parceiras, né? Que estar no mercado, estar conectado, conversar com as pessoas, eu acho que além do ensinamento que a gente tem de mundo acadêmico, que óbvio, sempre tem que ter, acho que é importante a gente estudar sempre, né? Mas estar conectado com as pessoas, acho que isso é muito importante, acho que isso é um conselho que eu dou, e a gente aprende muito quando a gente anda e vai lá na ponta e olha o que está acontecendo. ESG em Supply Chain foi o nosso tema de hoje, falando um pouquinho com Antônio Marchiori Júnior, que é Head de Supply Chain da Vedacity. E as indicações foram Humanos de Negócios, 21 lições do século XXI, algumas livros e publicações também do Simon Sinek, além de fazer benchmark. Antônio, essa foi minha última pergunta. Eu gostaria de agradecer a sua participação e também a sua disponibilidade em compartilhar da sua história com os ouvintes aqui, com todos que acompanham o GuiaCast. Você poderia deixar pra gente seus contatos e fazer as suas considerações finais? Bom, Rodilson, eu que agradeço, cara, assim, muito obrigado pela oportunidade, fico feliz aí em primeiro estar compartilhando a nossa jornada, eu acho que é muito legal, e também de estar compartilhando conhecimentos aí, experiências profissionais, e fica o meu contato tanto via LinkedIn como via WhatsApp, acho que o Rodilson depois consegue conectar isso legal aí com todos vocês, estamos abertos aí a conversar, como eu disse no final, vamos se conectar, né, eu acho que é importante aí estar próximos e aprendendo aí com cada um de vocês. Pessoal, o GuiaCast teve a honra de receber Antônio Marchiori Júnior, Head de Supply Chain na Vedacity, onde falamos sobre o tema ESG em Supply Chain. E se você gostou desse episódio, você pode compartilhar com seus colegas, amigos e profissionais de Supply Chain. E, se possível, como sempre, deixe uma avaliação e um comentário em ratedspodcast.com/GuiaCast. Você pode também me encontrar no LinkedIn, Rodilson Silva, comunicador logístico multiplataforma. Eu sou Rodilson Silva, que te envia um GuiaCast abraço. Então, a todos vocês, até a próxima. Tchau, tchau! Equalab.